Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa 50% Mais. Nesse programa, eu falo sobre estratégias que você, terapeuta, pode usar para aumentar o lucro com seus atendimentos em 50% em 45 dias. Eu sou Érica Bertolini, terapeuta holística e integrativa e especialista em finanças. E no episódio de hoje, eu vou falar sobre um tema que costuma causar uma certa dúvida e uma polêmica. Eu ainda não estou atendendo, então não é possível começar uma organização financeira, não é possível aumentar o lucro com os atendimentos, porque eu estou apenas começando. E isso, meus caros, minhas caras, isso é um ledo engano. Eu tô com um fio de cabelo aqui. Isso é um ledo engano. E para ficar mais claro, de explicar para vocês por que é tão importante começar todos esses controles, começar a entender sobre precificação o quanto antes, mesmo que você ainda não esteja atendendo ou atenda pouquíssimos clientes por dia, por semana. Eu vou fazer uma analogia para ficar mais fácil de vocês entenderem qual é a importância de começar esse controle financeiro o quanto antes. Vamos supor que você vá fazer um bolo. E aí você sabe que quais são os ingredientes que você precisa ter. Você olha a receita para saber quais ingredientes você precisa para fazer aquele bolo, certo? Quando você olha a receita, você vai até a geladeira, até a despensa da sua casa e aí você começa a fazer meio que um checklist. Eu tenho a farinha, eu tenho o ovo, eu tenho o leite, enfim. Será que o gás que tem, se o seu gás não é encanado, vai ser suficiente para você assar o bolo? Enfim, você vai observando se você tem todos os itens. Se você não tiver todos os itens, o que você vai fazer? Você vai planejar para fazer o bolo em determinado momento, em outro dia. Ou então, você vai sair para comprar os ingredientes e voltar para preparar o bolo com tudo ali na mão. Mas você olhou a receita antes, né? Primeiro passo para fazer o bolo é olhar a receita. Vamos supor que você não olhou a receita e intuitivamente você já sabe que para fazer um bolo precisa de farinha, ovo, leite, enfim. E aí você vai para a cozinha e começa a untar a forma, quebra os ovos, joga a farinha e aí na hora que você vai pegar o leite, cadê o leite? Ou então o açúcar, não tem açúcar. Você já utilizou ali alguns ingredientes, já está ali tudo misturado, o ovo com a farinha, mas você não vai conseguir concluir o bolo porque falta o leite ou falta o açúcar. Essa analogia serve para você que está começando, para você que tem poucos atendimentos ou ainda não está atendendo. Por quê? Porque você lendo a receita dos controles financeiros antes, você entendendo o que você vai precisar para fazer o cálculo do preço do seu atendimento, você não vai desperdiçar alguns ingredientes antes de fazer o bolo. Você já vai estar ali. Você olhou a receita, você entendeu o que você precisa para atender, para ter lucro com os seus atendimentos, com as suas terapias. Você viu a receita. Você fez um checklist ali. Eu tenho ovo, eu tenho a farinha. Então, fazendo analogia, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar calcular o preço do meu atendimento. Para calcular o preço do meu atendimento, qual é um outro ponto que eu preciso ter para fazer esse cálculo da maneira correta? Eu preciso ter o controle financeiro em dia. Érica, mas eu estou começando, eu não tenho controle financeiro. Veja, eu não estou aqui dizendo que você tem que ter o controle financeiro pronto. Você está começando, você ainda não tem. Mas o que eu quero que fique claro e que eu acho que é importantíssimo para quem está começando você precisa ter ideia de como começar da maneira certa. Você precisa olhar para a receita. Você precisa planejar o seu passo a passo
para já começar da maneira certa. Você já sabe quais são os pontos que você precisa para precificar o seu atendimento. Você sabe que você vai precisar estimar a princípio, já que você está começando, todos os seus custos, todas as suas despesas, vai precisar estimar quantas horas você pretende se dedicar às terapias. Você já tem aquele checklist ali, você está com a receita na mão, você sabe o que você precisa e você está providenciando todos os ingredientes. Não chegou a sua hora ainda de fazer efetivamente o bolo, mas a hora que esse momento acontecer, vai ser muito fácil para você, porque você já sabe o passo a passo. Se duvidar, você já até decorou a receita. Não vai precisar ficar ali com ela junto com você na cozinha na hora de fazer, porque você já tem ali, aquilo já te assusta menos, já está mais natural. Você já sabe qual vai ser o passo seguinte. E quando você começa a atender planejando antes das coisas acontecerem, criando a sua rotina, entendendo a importância, a diferença de urgente e de importante, como eu disse num vídeo da semana passada, então vai ser mais suave para você. Não é porque você não está atendendo ainda que você não precisa entender o processo. Muito pelo contrário, quanto antes você investir tempo nesse conhecimento, quanto antes você se aprofundar um pouco mais nos conceitos e no entendimento de tudo que você vai precisar fazer para aumentar o seu lucro, para precificar o seu atendimento, menos você vai sofrer, muito menos. Vai ser um caminho bem mais suave, menos angustiante, porque você já se preparou antecipadamente para todas as etapas. Então, realmente é um investir tempo para se tornar um pouco mais profissional no quesito empreendedor, para ter uma visão geral um pouco melhor do processo todo e, a partir dessa visão geral, se preparar para o que vai acontecer. Quando você for começar a divulgar os seus atendimentos, quando você for captar os seus primeiros clientes, você já vai ter uma bagagem empreendedora que vai te dar muito mais segurança no processo. Você pode até na primeira formação de preço que você fizer, você pode até estar com a sensação de, será que isso está mesmo certo? Mas aí aplicando todos os conceitos, fazendo os controles, né? Fechando os números do primeiro mês, você vai se sentir mais aliviada. E não mais aliviada porque fechou azul e foi lindo e maravilhoso, porque nem sempre isso acontece. Mas você vai se sentir mais aliviada porque você entende os números. Gente, eu tô dividindo a sala com o marido de novo, então barulhos extras vocês, por favor, reclamem com ele, depois eu deixo o arroba do Instagram dele para vocês. Mas assim, você vai estar mais preparado, porque se o próximo mês não fechar tão bom, você já sabe onde é que você precisa analisar para melhorar o desempenho. Você já sabe quais são os pontos que você precisa melhorar. Você já vai perceber também se uma questão importante que você precisa fazer é rever a precificação. Isso vai te dar uma clareza sobre o negócio, sobre as terapias e sobre o atendimento como um negócio, que tem muita gente que já tem anos como terapeuta e não tem essa clareza. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ser um diferencial na sua vida. E vai ser um diferencial, não porque você tem muita experiência com as terapias, mas porque você se preparou antecipadamente para se tornar um terapeuta profissional, para se tornar um empreendedor com as terapias. Esse, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos maiores benefícios que você vai colher a partir do momento que você investir um pouco de tempo para se aprofundar. Quais são os ingredientes que eu preciso ter em mãos para me tornar um empreendedor das terapias bem-sucedido? Isso vai ser um diferencial assim
fantástico. É um aprendizado, é um investimento que você vai estar fazendo no seu negócio e em você que vai levar para o resto da vida. São conhecimentos que você pode levar, inclusive, para outras áreas da sua vida, não só para as terapias. E usar isso, né? Aprender tudo isso com uma linguagem muito simples, aprender com uma outra terapeuta. Eu tenho inúmeros vídeos gratuitos nas minhas mídias. No Instagram, no Facebook, no YouTube, eu tenho muito vídeo gratuito explicando passo a passo. Então, quanto antes você aprender, e quanto antes você aprender com uma linguagem muito simples, a didática que eu uso para ensinar é uma didática que foi desenvolvida por mim, que me especializei em finanças para micro e pequenos empresários. Eu atuei com ela, aplicando ela no negócio de diversos clientes físicos de forma presencial, já estou na segunda turma online, e é um método que funciona. Por quê? Porque eu peguei todo o meu know-how técnico, meu conhecimento técnico específico em finanças e traduzi ele para uma linguagem simples. E depois que eu me tornei terapeuta, eu consegui ainda refinar ainda mais essa simplicidade para falar de uma maneira que faça sentido para o terapeuta. Então, a vantagem de aprender isso numa linguagem muito simples vai te dar outro diferencial. Por quê? Porque vai te trazer clareza mental, vai te blindar de uma certa maneira contra as sabotagens que a mente coloca, né? Sempre, né? A mente sempre tem o dom de querer dificultar todas as informações novas. Tudo é sempre muito difícil, ou tudo é sempre muito chato, muito trabalhoso, eu não vou conseguir. Quando você aprende de uma maneira simplificada, com uma metodologia simplificada, você percebe que não é tão difícil, não é tão complicado e não é tão chato quanto a sua mente te dizia o tempo todo. E que se você fizer isso antecipadamente, antes de começar os atendimentos, você nem tem volume de papéis, né, de movimento financeiro para lançar, mas você já está ali entendendo quais informações você vai precisar. Você já vai estar mais preparado para o campo de batalha, digamos assim. Isso vai ser um diferencial absurdo. Você também pode, obviamente, claro, escolher não se aprofundar. Achar que agora o mais importante é você continuar se dedicando aos estudos com as terapias, aprendendo novas técnicas, que é excelente, não tenho dúvida. Eu, em 6 meses, acumulei 360 horas de cursos nas áreas de terapias holísticas e integrativas. Foi muito curso que eu fiz mesmo, e é incrível. Não é uma escolha errada, mas ter muitas técnicas, muitos diplomas e não entender o mínimo sobre como gerenciar o negócio vai fazer com que você crie a ilusão no sentido de que vai atender muito num preço certo que você não calculou da maneira correta, e a princípio um preço inferior ao que seria justo para você. Isso vai te trazer clientes, só que logo você se cansa e se frustra, porque trabalha muito, trabalha muito, trabalha muito, atende muitos clientes e acaba não ganhando dinheiro efetivamente. E aí, quando você estiver nesse processo de atender mais clientes, mesmo que não seja o volume que você deseja ou espera, mas que você já está ali no dia a dia dos atendimentos e não tem uma bagagem, uma visão, não tem a receita em mãos para seguir um passo a passo, você vai se perder nesse processo. Se perder nesse processo, vai... Gente, hoje eu vou dar uma pausa aqui.
Pronto, pessoal, pus uma ordem aqui porque tem limites, as coisas têm limites. Então vamos lá. Se você for pego no dia a dia, né, de todos os atendimentos e da rotina como terapeuta, o que é ótimo, mas sem ter se preparado para fazer o controle, para entender um pouco mais a importância do conhecimento sobre o empreendedorismo, sobre como calcular o preço de maneira assertiva e justa. Você pode, né? Não é que vai acontecer, mas pode acontecer de daqui a um tempo você estar cansado e frustrado, trabalhando muito e não ganhando o suficiente. E aí você não consegue nesse processo nem entender por que isso está acontecendo. Você não consegue nem parar para pensar, mas qual é o problema nesse caso? O problema é que eu estou cobrando o preço errado, o problema é que eu estou gastando demais, eu não devia ter feito aquela compra que eu fiz, ou então, será que eu devia negociar o valor do aluguel? Você não vai conseguir, assim, de uma maneira racional e assertiva, identificar qual é a principal falha. E quando você não identifica qual é a principal falha, porque você não sabe nesse processo nem por onde começar, você vai ficar frustrado e desanimado com os atendimentos, desanimada, vai se sentir muito cansada. Então, existem algumas armadilhas que você pode cair se você não se antecipar aos problemas. Então, quais são as vantagens, né, de aprender sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre controle e precificação antes de começar os atendimentos? E eu volto aqui a reforçar, isso é um diferencial absurdo. Quem começa esse conhecimento, né? Quem começa a investir nisso antes de atender tem um diferencial absurdo. Por quê? Porque você olha a receita do bolo e separa os ingredientes antes de começar a preparar. O que isso quer dizer na prática? Que você, quando começar a atender, já vai estar muito mais assertiva no preço do atendimento, não vai ser uma coisa de teste. Vou começar cobrando 100, 150 reais para ver como é que é a aceitação. E de repente, para você cobrir seus custos, você precisaria estar cobrando 170 reais. Então você está pagando 20 reais por cada atendimento se o seu preço for 150, entende? Você vai mudar a sua mentalidade, porque você já vai começar a entender a importância de se comportar e de pensar como um empreendedor. Isso pode parecer, sim, besteira, mas faz total diferença no processo de quem tem sucesso e de quem não tem sucesso. Ter a mentalidade do empreendedor, saber que nesse caminho você vai, sim, passar por muitas dificuldades, né? Que não vai ser tranquilo, fácil e maravilhoso, mas que você já vai estar ali com os equipamentos preparados para quando você precisar passar por um momento de turbulência. Você já vai saber melhor como passar por esse momento de maneira muito, muito tranquila. Muito, muito tranquila, às vezes nem tanto, mas muito mais preparada, inclusive emocionalmente. Então, a mente de empreendedor é fundamental para quem está começando. E isso só vem a partir do momento que você consegue, você estuda sobre o assunto e consegue vislumbrar as etapas do processo dentro de um negócio. E aí você consegue aprender a lidar com os números de maneira muito simples, muito fácil, você precifica o seu atendimento de maneira mais assertiva. E nesse processo também o que acontece, você consegue antecipadamente aí se familiarizando com os relatórios.
Não adianta absolutamente nada você ter uma planilha de controle financeiro preenchida. Você preenche ela certinho todo dia ali, né? Arruma um tempo, nem que seja antes de dormir, para preencher a planilha. Ou se você usa um aplicativo, o aplicativo. E aí o que acontece? Você não sabe ler todos aqueles dados que você imputou na planilha ou no aplicativo. Isso é uma outra coisa que só vai te desgastar, que só vai te cansar e não vai te ajudar em absolutamente nada. Então, quando você se antecipa, você sabe o passo a passo. Eu vou começar fazendo o controle financeiro, aí eu faço a precificação, aí eu vou aprender fluxo de caixa, e depois eu vou aprender análise de resultado. E aí, quando você vai tendo familiaridade com os relatórios que foram formados através dos dados que você imputou na planilha de controle, vai ficar muito mais fácil, porque você já sabe quais são os próximos passos, você já conhece a estrutura do relatório, então não vai ser uma novidade total para sua mente. Quando olhar aquilo a primeira vez, vai falar: meu Deus do céu, por que eu fui me meter nisso? Porque lembra, a mente sempre dificulta, ela sempre vai pintar aquele monstro na sua frente, e na maioria das vezes não é um monstro, é um gatinho. Então, se você aprende a analisar aqueles relatórios, né, com números que não são seus, com informações fictícias, como um treino, você somente não vai te vincular nenhuma questão emocional com aquele relatório, porque não é seu, é só um exemplo, vamos ver o que dá. Então, tanto se for muito ruim como se for muito bom, emocionalmente não vai fazer diferença, mas a estrutura do relatório vai estar pronta. A familiaridade a sua mente já está criando. E criar essa familiaridade sem o envolvimento emocional vai fazer muita diferença. Por quê? Porque quando forem seus números que tiverem envolvimento emocional ali, né, que você tiver ligação com eles, porque afinal de contas é a vida financeira do seu negócio, é a sua vida financeira que está ali muitas vezes. Então é mais difícil se isolar emocionalmente, mas você já tem familiaridade com aquilo, não vai ser uma novidade total, porque você já criou essa familiaridade com números que não eram seus, você teve frieza para aprender a analisar aquilo, e agora, quando você está envolvido emocionalmente, esse envolvimento vai ser menos impactante. Por quê? Porque você já está ali, você já sabe o que analisar primeiro. Aquilo não é uma novidade para você, então te assusta menos. E quando te assusta menos, você tem uma análise mais assertiva, porque o emocional não está impactando tanto, e você sabe quais os principais pontos que você precisa trabalhar para melhorar aquele número, se for o caso. E lembra, mesmo que o número já esteja positivo, já seja bom, você pode melhorar, né, a eficiência do seu desempenho financeiro. E se o número não estiver bom, e aí o impacto emocional costuma ser mais, né, pesado, porque quando falta dinheiro é extremamente desgastante, você sabe onde analisar. Você consegue ponderar ali quais são os itens que precisam ser trabalhados. Então, é importante você começar antes, vai te dar muita, muita, muita vantagem. Então, assista os vídeos que eu disponibilizo aí gratuitamente. Eu vi hoje no Instagram que já foram 240 publicações ao todo até hoje. Veja, eu comecei esse Instagram Finanças para Terapeutas em março. Então, é bem recente, já tem 240 publicações. Dá para você se familiarizar bastante, dá para você ir criando bagagem para para investir tempo nisso e se profissionalizar também como empreendedor. É uma tarefa muito, muito importante. Mudar a sua mentalidade para não ser só um terapeuta. Porque mesmo que só você atenda, né,
com as suas técnicas, isso é um negócio, você trabalha por conta, você é um empreendedor. Então, qual é o melhor momento? Érica, eu estou começando agora, não fiz nenhum atendimento, estou terminando os meus cursos, as minhas formações. Qual é o melhor momento para eu começar? É agora. Se você quer comer um bolo bem saboroso e preparado com tranquilidade, você tem que começar agora a olhar a receita. Você tem que agora ir para a despensa e para a geladeira, ver se você tem todos os ingredientes em mãos. E se você não tem, dá tempo de você ir comprar com calma, providenciar todos eles com tranquilidade. Então, o melhor momento para começar é sempre agora. E assim, não vou começar agora, vou terminar depois do curso. E aí você nessa vai adiando, vai adiando, vai adiando, quando vê passou 1, 2 anos. E aí você já está atendendo, está lá toda preocupada, eventualmente vai lembrar desse meu vídeo, vai pensar, poxa, eu devia ter começado quando eu assisti aquele vídeo da Érica há 1, 2 anos atrás. Então, sempre o melhor momento para começar qualquer coisa nova. E coisas novas nos tiram da zona de conforto, não é um processo agradável, mas é muito menos difícil do que somente estar aí pregando na sua cabeça. Muito menos. Eu fiz processo com um coach há uns anos atrás, que ele falava que a gente precisa se manter constantemente na zona de desconforto evolutivo. A gente só está num processo de evolução, e aí seja um processo de evolução consciencial, profissional, né, individual, se a gente estiver numa zona de desconforto. Se não estiver bacana, é porque a gente está evoluindo. Então, procure se manter na zona de desconforto evolutivo. Não é legal, é desconfortável, mas sempre traz benefícios que a zona de conforto jamais trará para as nossas vidas. Jamais. Então, se dedique, invista tempo nesse processo. Faça já um trabalho interior de se assumir como um empreendedor das terapias. E como empreendedor, você quer ter lucro com o seu negócio. E para ter lucro com o seu negócio, você precisa aprender e se familiarizar com as ferramentas que vão te possibilitar análise e melhora de resultado. Então, faça isso sempre, sempre. Se mantenha aprendendo, se mantenha entendendo e aceitando que ser terapeuta é ter um empreendimento e que não é porque você é terapeuta que você tem que cobrar baratinho ou muitas vezes atender de graça. Não, desapegue dessa crença. As técnicas, na maioria delas, são fantásticas, levam uma transformação absurda para as pessoas que passam pelos atendimentos. Então, se você quer se tornar um terapeuta que leve as suas técnicas para o maior número de pessoas possível e ganhe dinheiro com isso, porque não é pecado nenhum ser remunerado pelo trabalho e por todo o investimento de tempo e financeiro que você fez na aprendizagem desses cursos, invista em você no sentido de desapegar dessas crenças, de aceitar que não é pecado ganhar dinheiro com as terapias e que você tem um negócio e vai ter uma vida confortável através do trabalho com os atendimentos, porque isso vale muito, muito, muito a pena. Eu vesti essa camisa e resolvi criar esses vídeos para ajudar tantos colegas terapeutas que não sabem por onde começar quando o assunto é dinheiro, finanças, porque 85% das pessoas que fazem algum curso na área de terapia holística integrativa acabam abandonando a profissão, acabam não atuando como terapeutas,
Então, nós estamos passando por um momento planetário tão desafiador, né? Que eu quero ajudar para que reduzir esse percentual, para que mais terapeutas consigam se assumir, se manter financeiramente com essa atividade maravilhosa, para que consigam acalentar, reduzir o medo, a depressão, a síndrome do pânico, a dor física, no maior número de pessoas possível. Essa é a minha causa com Finanças para Terapeutas, é ajudar o maior número de terapeutas a se manterem felizes e bem remunerados com a profissão, levando a sua técnica, a sua cura para o maior número de pessoas possível. Então, se você está começando, eu quero muito mesmo te ajudar. Não desista. Já comece agora, assista os meus vídeos, vale muito a pena. E eu não estou falando isso porque sou eu que os faço e eu acho que são legais. Não é porque eu quero crescer o número de seguidores, é porque eu realmente faço com a intenção de te ajudar. Tem muito conteúdo gratuito. Tem as planilhas de controle financeiro básico para você já começar a se familiarizar com ela. Está disponível gratuitamente no meu canal do Telegram. O link está na bio do Instagram ou na descrição do vídeo do YouTube. Tem também a planilha automatizada para precificação, que também está lá no canal do Telegram. Então eu vou ficar muito feliz se você acessar o canal, baixar as planilhas e começar a se familiarizar com elas. Porque eu quero que você seja feliz como terapeuta, que você se mantenha financeiramente com essa profissão maravilhosa. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de curtir, de compartilhar com um amigo terapeuta que também está começando e acha que não tem sentido fazer controle financeiro agora. Me ajude a divulgar essa informação e esse conteúdo para o maior número de terapeutas, esteticistas, massoterapeutas, que são pessoas que levam a cura para muitas outras pessoas. Gratidão e nos vemos no próximo vídeo.